E se você pudesse viajar no tempo, 68 milhões de anos atrás, para conhecer o rei dos dinossauros, não estamos falando de um filme, mas da história real do Tiranossauro Rex. Prepare-se, porque essa jornada vai começar agora. Nossa história não começa com o rugido, mas com um ancestral muito menor, quase tímido. Conheça o Proceratosaurus. Vivendo há cerca de 165 milhões de anos, este pequeno caçador não passava de 3 metros de comprimento e pesava tanto quanto um lobo grande. Ele tinha uma crista curiosa no focinho e dentes afiados. Mas ninguém poderia imaginar que sua linhagem daria origem ao predador mais temido da Terra. Por milhões de anos, os tiranossauroides permaneceram na sombra de gigantes como o alossauro, caçando presas pequenas e sobrevivendo como podiam. Eles eram os coadjuvantes na era dos grandes carnívoros. Mas a evolução é uma caixinha de surpresas. Cerca de 90 milhões de anos atrás, os grandes predadores que dominavam o planeta começaram a desaparecer, abrindo um espaço no topo da cadeia alimentar. E a família dos tiranossauros estava pronta para agarrar essa oportunidade. Eles começaram a crescer, geração após geração, suas pernas ficaram mais fortes, suas mandíbulas mais poderosas, e seu tamanho simplesmente explodiu. Foi uma corrida armamentista da natureza, e os tiranossauros estavam vencendo. Então, finalmente, ele surge. No final do período Cretáceo, na região que hoje conhecemos como América do Norte, nasce o Tyrannosaurus Rex. E ele não era apenas grande, ele era colossal. Um T-Rex adulto podia chegar a mais de 12 metros de comprimento, quase 4 metros de altura no quadril e pesar até 9 toneladas. O mesmo que um ônibus escolar. Sua cabeça sozinha era maior que um ser humano adulto. Vamos olhar mais de perto essa máquina de caça perfeita. Seus dentes eram verdadeiras adagas, com até 30 centímetros de comprimento, incluindo a raiz. Eles eram grossos, serrilhados e projetados, não para cortar, mas para esmagar ossos. A força da sua mordida era a mais poderosa de qualquer animal terrestre que já existiu. Estima-se que ele podia morder com uma força de mais de 5 toneladas. Isso é como ter um elefante inteiro pisando em um único ponto. Com uma mordida, ele podia arrancar mais de 100 quilos de carne. E sua visão era espetacular. Seus olhos eram voltados para frente, como os de uma águia, dando-lhe uma excelente visão binocular e percepção de profundidade. Ele podia enxergar presas a quilômetros de distância, muito melhor do que um ser humano. Seu olfato também era extremamente apurado, graças a grandes bulbos olfatórios no cérebro. Ele podia sentir o cheiro de uma carcaça ou de uma presa viva a uma distância impressionante, tornando quase impossível se esconder dele. Mas e aqueles bracinhos? Por muito tempo, eles foram motivo de piada, mas estudos recentes sugerem que eles não eram tão inúteis assim. Cada braço, embora curto, podia levantar mais de 200 quilos. Eles poderiam ter sido usados para se levantar do chão, para segurar presas que se debatiam ou até mesmo durante o acasalamento. Pequenos, mas poderosos. Como era a vida de um T-Rex? Um filhote de T-Rex saía do ovo do tamanho de um peru e era coberto por uma camada de penas, como um grande pintinho pré-histórico. Nos primeiros anos, ele era rápido e ágil, caçando presas pequenas. A mortalidade era alta, a vida era dura, mas se ele sobrevivesse à adolescência, passaria por um surto de crescimento incrível, ganhando quase 2 quilos por dia. Um T-Rex adulto vivia em um mundo cheio de gigantes. Suas presas incluíam o Triceratops, com seus 3 chifres formidáveis, e o Edmontosaurus, um dinossauro bico de pato, do tamanho de um caminhão. A caça não era fácil. Uma chifrada de um Triceratops ou um golpe de cauda de um anquilossauro poderiam ser fatais. Muitos fósseis de T-Rex mostram ossos quebrados e curados, cicatrizes de batalhas ferozes pela sobrevivência. Eles eram tanto caçadores quanto oportunistas, não dispensando uma carcaça fácil se a encontrassem. A vida social do T-Rex ainda é um mistério. Alguns cientistas acreditam que eles eram caçadores solitários, como tigres. Outros, baseados em pegadas e achados de fósseis, sugerem que eles poderiam viver em pequenos grupos familiares, talvez caçando em matilhas para derrubar presas maiores. Imagine a cena.
um grupo de T-Rex coordenando um ataque. Seria aterrorizante e magnífico. A vida de um T-Rex era brutal e curta. Poucos passavam dos 30 anos de idade. Por cerca de 2 milhões de anos, o T-Rex reinou supremo. Ele foi o ápice da evolução dos dinossauros predadores. O rei indiscutível de seu tempo. Nada em seu mundo poderia desafiá-lo. Mas o reinado de todo rei, por mais poderoso que seja, um dia chega ao fim. E o fim veio do céu. Há 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma montanha, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com a Terra na região da península de Yucatán, no México. O impacto foi inimaginável, liberando uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. Terremotos globais, tsunamis gigantescos e uma onda de calor que incinerou florestas inteiras foram apenas o começo. A poeira e os detritos lançados na atmosfera bloquearam a luz do sol por meses, talvez anos. As plantas morreram. Os herbívoros, sem comida, morreram em seguida. E o T-Rex, o predador no topo da cadeia alimentar, não teve mais o que caçar. O frio, a escuridão e a fome tomaram conta do planeta. O rei, poderoso e imbatível em seu próprio mundo, foi derrotado por um evento cósmico contra o qual não tinha defesa. O Tyrannosaurus Rex, junto com cerca de 75% de todas as espécies na Terra, foi extinto. O som do seu rugido desapareceu para sempre, deixando para trás apenas ossos fossilizados. Testemunhas silenciosas de um reinado magnífico. Mas a história do T-Rex não é apenas sobre poder e extinção. É uma história sobre evolução, adaptação e sobre como a vida pode ser incrivelmente resiliente, mas também terrivelmente frágil. Hoje, quando olhamos para um esqueleto de T-Rex em um museu, não estamos apenas vendo ossos velhos. Estamos olhando para o ápice de 150 milhões de anos de evolução dos dinossauros. Um animal que dominou o seu mundo de uma forma que poucos conseguiram. Ele nos lembra de um tempo em que gigantes caminhavam pela Terra e de que nosso próprio lugar no planeta nunca deve ser considerado garantido. O rei está morto, mas sua lenda viverá para sempre. Gostou de viajar no tempo com a gente? Se você é fascinado por dinossauros e pela história do nosso planeta, tanto quanto nós, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras aventuras. E comente aí embaixo qual outro gigante pré-histórico você gostaria de conhecer melhor. Obrigado por assistir e até a próxima!